Abramos, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura que farei dos versículos de 1 a 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Amém. Irmãos, pela graça de Deus, nós chegamos ao capítulo 16 desse livro histórico, Atos dos Apóstolos. Na última oportunidade, depois de várias semanas, nos prendemos bastante no capítulo 15, onde nós tratamos sobre o concílio de Jerusalém, aquele conflito que havia, aquela ofensa doutrinária que estava sendo empreendida pelos judaizantes. Nós vimos o resultado do concílio e nós começamos a ver no capítulo 15 ainda o começo, toda aquela introdução à segunda viagem missionária. Vimos aqui também como Paulo sugeriu voltar àquelas igrejas para fortalecê-las, e vimos como surgiu um problema entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé desejava levar o seu parente João Marcos nesta viagem. João Marcos, que havia abandonado Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, e vimos aquele conflito que ocasionou a separação dos dois, de Paulo e Barnabé. Vimos que Barnabé com João Marcos foram para Chipre, e Paulo, juntamente com Silas, foi para a região da Síria, e depois passaram para a região sudeste da Ásia Menor, que hoje é conhecida como Turquia, e ali visitaram aquelas igrejas que possivelmente tinham sido estabelecidas pelo apóstolo Paulo antes mesmo da primeira viagem missionária. E nos versículos que nós lemos hoje, irmãos, agora, nós temos os primeiros passos dessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com Silas. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, observando esse novo ajudante, esse novo auxiliar do apóstolo Paulo. Ele recruta esse ajudante, esse auxiliar, nos primeiros momentos dessa segunda viagem missionária. Nos dois primeiros versículos que nós lemos, eles informam que eles chegaram a Derbe e a Listra, e que ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, e que dele davam bom testemunho os irmãos crentes daquelas igrejas, daquelas regiões, e quis o apóstolo Paulo que ele fosse em companhia, em sua companhia nessa segunda viagem. Então nós temos aqui, irmãos, a primeira referência no livro de Atos desse precioso auxiliar, desse precioso
auxiliar do apóstolo Paulo, que foi o evangelista Timóteo. Nós conhecemos bem, né, irmãos, acerca de Timóteo, porque Paulo escreveu 2 cartas pastorais a este evangelista, tanto a primeira como a segunda, foram endereçadas a este jovem que aparece no ministério do apóstolo Paulo logo no começo da sua segunda viagem missionária. O que Paulo estava fazendo aqui, irmãos, era recompondo aquele grupo, né, de evangelista ou de evangelistas, aquele grupo missionário, para dar seguimento a esse precioso trabalho de evangelização em várias regiões, até os confins da terra. Esse era o objetivo, até os confins da terra. E aqui nós temos algumas informações acerca de Timóteo. A primeira informação é que ele é originário de Derbe ou de Listra. Não fica bem claro aqui. É mais provável, irmãos, pelo tipo de construção gramatical que nós temos aqui, principalmente no original, que Timóteo, ele era de Listra, dessa segunda viagem, ou dessa segunda cidade, nesta viagem que eles empreenderam. Vejam que os irmãos, e quando nós lemos sobre Listra, nós vamos lembrar daquela viagem que Paulo fez com Barnabé, onde provavelmente não havia ali uma sinagoga, e Paulo e Barnabé pregando naquela cidade pagã. Nós vemos que aquelas pessoas se prostraram diante de Paulo e Barnabé, confundindo-os com deuses gregos, e depois deles afirmarem que eles não eram deuses, mas homens que tinham os mesmos sentimentos que aqueles que estavam ali, eles foram apedrejados. Aliás, Paulo foi considerado como morto, né? O apedrejamento foi tão forte que Paulo foi considerado como morto. Aqueles homens apedrejaram e, diante da situação de Paulo, eles saíram porque imaginaram que Paulo já estava morto. Mas, pela graça, pela misericórdia de Deus, ele sobreviveu. É provável, então, irmãos, que Timóteo fosse fruto daquela viagem de Paulo com Barnabé ali em Listra, onde eles evangelizaram, onde afirma ali o Lucas, o escritor desse livro, ele afirma que muitos se converteram a Cristo Jesus. Nas cartas de Paulo a Timóteo, e também em outras cartas também, nós vemos que Paulo considera Timóteo como seu filho na fé, né, como seu filho muito querido na fé. Então, irmãos, tudo indica que Timóteo havia sido convertido 5 anos antes, quando Paulo anunciou o evangelho ali na cidade de Listra. Nós também somos informados aqui nesse texto que Timóteo era filho de uma mãe judia, crente, uma crente judia. Na verdade, o nome da mãe de Timóteo era Eunice. Nós temos esse registro na carta de Paulo a Timóteo, né? A sua avó chamava-se Lloyd, está registrado ali também. E ali Paulo faz referências elogiosas, tanto à avó como à mãe de Timóteo, mulheres piedosas que haviam criado Timóteo debaixo do temor do Senhor. Paulo faz essa referência. Elas haviam criado Timóteo de conformidade com as Escrituras. De maneiras, então, irmãos, que Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo. Logo no início da sua carta, ele diz que dava graças a Deus, a quem Deus dos seus antepassados ele servia com consciência pura, porque sem cessar se lembrava de Timóteo nas suas orações, noite e dia, lembrando das suas lágrimas, e estava ansioso para vê-lo, para que ele transbordasse de alegria pela recordação que ele guardava, pela fé sem fingimento,
a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele faz essa referência elogiosa àquela família, né, pela piedade, pela consagração, pela dedicação ao Evangelho de Cristo. Mas se por um lado Timóteo era filho de uma mãe judia, crente e temente a Deus, por outro lado seu pai era um homem grego, gentil, portanto tratava-se aqui de um casamento misto, de uma judia com um homem gentil, e como consequência disso Timóteo não havia sido circuncidado, e embora ele fosse de origem judaica por parte da sua mãe, né? Quando o filho de um judeu, a mãe judia, o filho então, segundo os preceitos judaicos, é verdade, irmãos, que os judeus, os casamentos mistos entre judeus não eram de maneira nenhuma recomendados, aliás, eram proibidos. Nós vemos isso, mas quando isso acontecia, os filhos eles eram considerados como judeus. Então, deveriam seguir os procedimentos, os cerimoniais. E é bem possível que a razão que Timóteo não tenha sido circuncidado não tenha sido por negligência da sua mãe, que se mostrou uma mulher piedosa, uma mulher crente, e que de fato criou Timóteo como deveria ser criado, nas admoestações do Senhor, segundo as Escrituras, mas provavelmente ele não foi circuncidado porque o seu pai era grego, não havia permitido que Timóteo fosse circuncidado. No final do versículo 3, irmãos, nós vemos aqui, quando nós vemos no original, este era grego, quis Paulo que fosse sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Aqui no original dá a entender que seu pai já estava morto. O pai de Timóteo já havia morrido. E então, agora, desimpedido e crente, não havia mais impedimento para, sendo judeu, Timóteo sendo judeu, fosse circuncidado, como nós vamos considerar daqui a pouco. Mas esses poucos versículos, irmãos, nos informam aqui, não apenas que Timóteo era filho desse casal, uma mãe judia, crente, recém-convertido ao Evangelho, e um grego, um homem gentil, um grego. E Timóteo era um crente, provavelmente convertido na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Mas esse texto aqui, irmãos, ressalta especialmente que Timóteo não era um filho de um crente nominal, um crente formal, né, apenas pelo nome, mas era um crente piedoso, um crente tão piedoso, irmãos, tão sincero, que ele era conhecido entre os irmãos da cidade dele, no caso Listra, também era conhecido na região como um homem de boa reputação. Lucas faz questão de ressaltar aqui. Timóteo era um homem de boa reputação, um rapaz crente, e dele dava um bom testemunho. Ele tinha um bom testemunho dos irmãos com relação à sua vida, à reputação, ao seu caráter cristão. Portanto, irmãos, temos aqui esse novo ajudante de Paulo, esse novo auxiliar, que seria um evangelista importante. Ele seria utilizado, inclusive, os irmãos podem observar isso daqui para frente, assim como Paulo destaca nas suas cartas, ele seria importante e utilizado em outras viagens, na cidade de Corinto, em Tessalônica, em Éfeso. Em suma, irmãos, preenche aquele perfil do evangelista, o que realmente ele é chamado no capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 5, Timóteo é chamado ali de evangelista. E nesse trabalho de evangelista, ele trabalhava debaixo da orientação, da supervisão de Paulo, realizando a obra e confirmando as igrejas. Né? É o trabalho que eles realizam aqui, confirmando as igrejas
e colocando as coisas em ordem, como foi o caso de Tito, né? Nós vemos isso ali na carta de Paulo a Tito, colocando as coisas em ordem nas igrejas para onde eles eram enviados. Mas quero chamar a atenção dos irmãos também, não somente para o recrutamento desse evangelista, que seria extremamente útil para o apóstolo Paulo, para a promoção do reino de Deus, mas também essa sábia, importante decisão tomada por Paulo, e Lucas faz questão aqui de registrar no versículo 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares. E vejam, irmãos, diz o texto que Paulo quis que Timóteo fosse circuncidado. Provavelmente aqui, irmãos, nesse período, ele tenha sido também ordenado ao ministério por imposição de mãos. Nós lemos em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 6. Também na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Ele tenha sido ordenado ao ministério por imposição de mãos. Então, Timóteo seria ali aquele companheiro precioso, útil, juntamente com o apóstolo Paulo. Mas nós lemos aqui também, irmãos, que Paulo circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, porque todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. E aqui nós temos, irmãos, uma decisão sábia do apóstolo Paulo em fazer isso. Pode até parecer complicado, né? À primeira vista, nós acabamos de estudar no capítulo 15 a decisão do Concílio de Jerusalém, refutando aquela imposição dos judaizantes de que, para serem salvos, os gentios precisariam antes se tornarem judeus, sendo circuncidados. Vimos como Paulo foi veemente contra aquilo ali. Paulo entrou em conflito com aqueles judaizantes, e aí parece até complicado, né? À primeira vista. Aliás, irmãos, vários intérpretes do Novo Testamento têm grande dificuldade em conciliar essa atitude de Paulo com a atitude anterior dele, quando se opôs veementemente sobre aquela sugestão de que os gentios deveriam ser circuncidados e não apenas crerem em Jesus Cristo. Os irmãos lembram, estivemos estudando aqui por várias semanas, naquele capítulo 15, sobre isso, né? Paulo confrontou aqueles que exigiam que os novos convertidos fossem além da crença em Cristo Jesus, da fé em Cristo Jesus, para que fossem salvos. Alguns estranham, né, irmãos? Alguns estranham. Como é que Paulo, que debateu tanto contra essa obrigação da circuncisão aqui, toma essa iniciativa de circuncidar Timóteo para que fosse o seu acompanhante ali, o seu auxiliar naquele ministério? Na verdade, irmãos, o que temos aqui são fatos perfeitamente em harmonia. O que nós temos aqui são questões diferentes, as questões são totalmente diferentes, os propósitos dessas circuncisões são totalmente diferentes. Uma coisa era aquela questão de princípios, de doutrina, aquela exigência de acrescentar algo a mais para ter a salvação. Isso é uma afronta à doutrina da salvação pela graça. E aqui, irmãos, a situação é completamente diferente. Aqui, Paulo não está circuncidando Timóteo como se fosse uma obrigação, uma exigência doutrinária, mas ele está apenas aqui reconhecendo que, como judeu, nada impediria que Timóteo fosse circuncidado. E que com essa circuncisão,
eles estariam facilitando a pregação do evangelho entre os gentios. Timóteo poderia circular tranquilamente entre os judeus para levar as boas novas de que o Messias já tinha vindo, o Cristo Jesus, o Messias prometido, já havia estado entre nós, morreu na cruz, ressuscitou e foi assunto aos céus, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Os irmãos lembram, temos enfatizado aqui essa estratégia do apóstolo Paulo. Paulo, quando chegava nas cidades por onde ele levava o evangelho, a primeira coisa que Paulo fazia era ir nas sinagogas. E Paulo, então, ele não precisaria, digamos assim, pregar começando do zero, digamos assim, começar a falar aos pagãos, porque eles não entendiam nada, mas ele ia até os judeus, porque os judeus já conheciam a palavra de Deus, eles conheciam o Antigo Testamento, as promessas de Deus do Messias. E Paulo, então, chegando às sinagogas, ele dizia: vocês sabem, vocês que esperam pelo Messias, esse Messias prometido pelo profeta Isaías, o Messias prometido desde Gênesis 3,15, que pisaria a cabeça da serpente, esse Messias já veio, é Cristo Jesus. É assim que Paulo fazia. Ele aproveitava do conhecimento dos judeus do Antigo Testamento, das promessas do Messias, então ele apresentava Cristo Jesus. E então, com isso, irmãos, com essa decisão sábia do apóstolo Paulo, Timóteo, então, ele poderia circular tranquilamente entre os judeus por onde ele chegasse, e facilitaria a pregação do evangelho entre os judeus. Finalmente, irmãos, no texto que nós lemos, temos ainda aqui um registro dos efeitos das atividades missionárias, a decisão de Paulo de revisitar aquelas igrejas e também o efeito que teve as decisões tomadas pelo Concílio de Jerusalém. Vejam o versículo 5, que diz o seguinte: assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Irmãos, sem dúvida, aquela decisão de Paulo, depois do concílio, de revisitar aquelas igrejas onde ele havia estabelecido, de fortalecer aquelas igrejas, de voltar àquelas igrejas por onde eles haviam passado, a consciência de que as igrejas elas precisavam ser revisitadas, irmãos. Essa consciência de que a igreja não bastaria apenas implantar uma igreja, era preciso voltar e fortalecer aquelas igrejas, fortalecendo aqueles irmãos, elegendo ali presbíteros para que liderassem aquelas igrejas. Paulo, ele foi uma decisão sábia do apóstolo Paulo, anunciar o evangelho também naqueles lugares onde já havia igrejas, e diz o texto, irmãos, que o resultado foi extremamente benéfico. O resultado foi extremamente benéfico. A estratégia missionária para confirmar, para estabelecer, para fortalecer aqueles irmãos trouxe resultados benéficos. E os resultados foram o quê, irmãos? O fortalecimento dos irmãos, o fortalecimento da igreja, o fortalecimento daqueles irmãos, e também aqui o resultado benéfico foi o crescimento numérico, né, daquelas igrejas organizadas ali na região da Galácia. As igrejas, irmãos, com a visita de Paulo, Silas e Timóteo, agora o novo auxiliar do apóstolo Paulo, elas eram fortalecidas, elas eram amadurecidas, cada vez mais confirmadas
solidificadas, e como resultado dessa obra séria de pregação do Evangelho, de ensino, até mesmo do próprio efeito da decisão do Concílio de Jerusalém. Veja que Lucas faz questão de registrar aqui, olha, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Aliás, nós vimos no capítulo anterior que quando aqueles homens foram responsabilizados de levar a decisão do Concílio de Jerusalém, as igrejas se alegravam com aquela decisão. Aqueles irmãos se alegravam com a decisão tomada pelo Concílio de Jerusalém. E tudo isso, irmãos, toda essa decisão de Paulo, a decisão do concílio, tudo isso fortalecia, solidificava, amadurecia as igrejas. E vemos o resultado, o número de irmãos aumentava a cada dia. Então, irmãos, resumindo, o que temos aqui nesses versículos que nós lemos, o recrutamento desse auxiliar apostólico, Timóteo, que nós conhecemos muito bem. Temos aqui a decisão sábia de Paulo de circuncidá-lo, com prudência, para facilitar o ingresso de Timóteo, também nos lugares onde havia judeus, e também esse efeito positivo das decisões tomadas pelo grupo missionário ao confirmar e fortalecer aquelas igrejas por onde eles haviam passado. E eu quero concluir, irmãos, essa exposição, esse estudo nesse livro histórico, cheio de informações, detalhes tão preciosos para a nossa vida, mas temos aqui lições para que nós apliquemos no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã. E a primeira lição que eu gostaria de trazer para os irmãos diz respeito do bom testemunho para o exercício do ministério. Do bom testemunho para o exercício do ministério na Igreja de Cristo Jesus. Aliás, irmãos, nós estudamos aqui, e é do conhecimento dos irmãos, lá em Atos 6, nós temos a instituição diaconal, desse ministério diaconal. E o primeiro requisito, quando os apóstolos dizem a necessidade de eleger homens, de estabelecer ali aquele ofício de diáconos, o primeiro requisito, irmãos, como ele diz lá, mas irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação. Homens de boa reputação. Esse é um requisito. Lucas aqui, irmãos, ele não registra por acaso que Timóteo tinha boa repercussão, tinha bom testemunho na região onde ele atuava, na região onde ele vivia, na região onde ele mostrava que ele era crente, que ele atuava com seus dons naquele lugar. A boa reputação, irmãos, era um critério recomendado por Paulo, inclusive, no capítulo 3 da sua carta a Timóteo. Era preciso que fossem homens respeitáveis, irrepreensíveis, que tivessem bom testemunho dos de fora, para que aquelas pessoas que estavam fora, inclusive da igreja, olhassem para aquele homem que exerceria um ministério dentro da igreja e tivesse bom testemunho. Isso não era somente uma recomendação de Paulo, não, irmãos, na sua carta. Isso era uma prática do apóstolo Paulo. Nós vemos aqui essa prática de Paulo. Isso foi levado em conta pelo apóstolo Paulo no momento de chamar Timóteo. E não é à toa, irmãos, que volta a afirmar que Lucas, vejam, eu gosto de chamar a atenção dos irmãos, Lucas faz um flash, um retrato da situação pela qual eles estavam passando. Ele resume de forma bem sucinta mesmo
as questões aqui, os momentos, porque nós estamos falando aqui de anos. Esse livro, do começo ao fim, irmãos, são anos e anos que passam sobre a história da igreja primitiva. Mas Lucas faz questão de registrar aqui, no versículo 2, né, dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Esta, então, irmãos, é uma qualidade fundamental que deve haver entre nós. Devemos ter todo esse cuidado. Aliás, os irmãos sabem, a nossa igreja é uma igreja representativa. Na nossa igreja não existe esse negócio de uma lista, vamos fazer um abaixo-assinado. Não existe isso, irmãos. Porque os irmãos, quando elegem aqui, de forma democrática, cada um colocando o seu voto em oração, oramos para que Deus aponte homens que têm todo o perfil para serem diáconos, para serem presbíteros. Nós oramos e nós apontamos através do voto, e para que esses irmãos representem a igreja. Então nós estamos falando aqui de representantes da igreja. E esse requisito, irmãos, é fundamental, zelar pelo testemunho, homens de boa reputação, irrepreensíveis na conduta. E que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós honremos o nome de Cristo, exercendo o nosso ministério de presbíteros e diáconos aqui na nossa igreja. Mas ainda, irmãos, temos a outra lição importante, diz respeito aqui a essa questão delicada, que essa questão difícil entre a firmeza de princípios e, ao mesmo tempo, a necessidade de concessões. A necessidade de concessões das coisas insignificantes. E isso não é fácil, irmãos. Nós termos discernimento para entender o que é que nós podemos consentir quando nós lidamos com a igreja, com coisa tão importante, irmãos, que é a condução da igreja de Cristo Jesus. Nós vemos aqui, irmãos, claramente no apóstolo Paulo essa característica. Nós vemos claramente essa característica na vida de Paulo. Ao mesmo tempo que ele lutava, ele se agarrava mesmo nos princípios bíblicos, nos princípios doutrinários. Deles ele não arredava a mão, porque estava em jogo o evangelho, a doutrina, as verdades do evangelho. Ao mesmo tempo, irmãos, Paulo estava pronto para se fazer judeu para ganhar judeus, e gentio para ganhar os gentios. Ele estava disposto a lutar duramente contra aquela insinuação de que os gentios deveriam se tornar judeus para serem salvos, mas, ao mesmo tempo, no momento em que ele tinha um auxiliar e que seria extremamente útil para que o evangelho se propagasse para o bem da promoção do evangelho, se ele fosse circuncidado, ele teria acesso às sinagogas judaicas e nada impediria que ele fosse circuncidado. Paulo, ele toma essa iniciativa, irmãos, para o bem da igreja. Ele toma essa iniciativa para o bem da igreja, e assim ele o faz. Nós vemos isso também quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 14, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, no que diz respeito àquele assunto que os irmãos conhecem bem, as carnes sacrificadas a ídolos. Paulo sabia, irmãos, que o crente ele poderia comer qualquer carne, nada afetaria a sua saúde. Ele poderia muito bem comer qualquer carne, mesmo carne sacrificada a ídolos. Não faria mal nenhum. Porque ídolo, Paulo sabia que ídolo não é nada. Não tem poder para nada. Mas Paulo, ao mesmo tempo, irmãos, ele escreve à igreja dizendo: olha, se comer vai causar escândalo ao irmão fraco, não coma. Não coma. Vejam que Paulo, ele sabia lidar, irmãos, conduzir
as coisas para o bem dele. Ele não abria mão da doutrina. Ele não abria mão das verdades da palavra de Deus. Ele não abria mão das verdades do Evangelho de Cristo. Mas abria mão das coisas insignificantes. Daquelas coisas que, no final, redundaria em bem para a igreja de Cristo. Ele faz sempre aqui, não somente através das suas cartas, mas também através das suas atitudes. É por isso que Lutero diz, ele afirma, quando ele fala sobre Paulo, ele diz que Paulo era um homem, no que diz respeito à doutrina, um homem duro como um diamante. Mas, no que diz respeito à caridade, ele era flexível como um galho fino. E que Deus nos abençoe, irmãos, para que vivamos sabiamente, né, como igreja de Cristo, nós saibamos viver sabiamente, dispostos a levar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo, as suas verdades, sem negociar essas verdades, irmãos. Pregar o Evangelho com fidelidade, anunciar o Evangelho com firmeza e fidelidade. Mas também, irmãos, saber lidar com flexibilidade nas coisas insignificantes, nas coisas que não vão alterar nada nas verdades do Evangelho de Cristo Jesus. E que o Senhor nos permita viver assim, irmãos, honrando o Evangelho de Cristo, honrando sempre o Evangelho de Cristo Jesus nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.